PROAD SUS. Olá, eu me chamo Caio, sou médico de família e comunidade. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Febre Sem Pistas, investigando casos de FOI na APS. O ponto central da febre de origem indeterminada é: trata-se de uma febre que ultrapassa o comportamento esperado nos quadros comuns e que exige uma reorientação do nosso raciocínio clínico. Isso é muito importante para a APS. Na APS, a gente trabalha com a incerteza inevitavelmente. Isso não significa trabalhar de forma insegura. Pelo contrário, significa acompanhar, reavaliar, reconhecer sinais de alerta e usar o tempo como uma ferramenta diagnóstica. Mas, acima de tudo, saber que nem todos os diagnósticos serão alcançados. A febre de origem indeterminada nos desafia a lembrar que nem toda febre é infecção. Inicialmente, principalmente entre crianças que frequentam creches ou escolas, precisamos perguntar: essa febre é realmente contínua? Trata-se de uma mesma doença ou de uma doença sucedendo outra, como é comum nessa faixa etária? Para isso, devemos avaliar se houve um intervalo livre entre febre, em que a criança ficou 1 ou 2 dias completamente bem, sem febre e sem outros sintomas. É o chamado intervalo limpo, e isso fala a favor de pseudo-febre de origem indeterminada. Agora, quando a febre realmente persiste, precisamos reorganizar o raciocínio clínico. Um bom ponto de partida é lembrar o aforismo de Osler: é mais comum a apresentação atípica de doenças comuns do que a apresentação típica de doenças raras. Ou seja, antes de buscar uma síndrome rara, precisamos revisitar as causas mais comuns dentro daquele contexto epidemiológico. Por isso, avalie como são as condições de moradia, se a criança vive em uma área endêmica para doenças como dengue, leishmaniose, malária, leptospirose ou outras doenças infecto-contagiosas, se ela viajou recentemente, se teve contato com animais potencialmente contaminados, se teve contato com pessoas com tosse crônica, para a gente pensar em tuberculose. A criança é vacinada? Como está o seu status vacinal? Ela faz uso de algum medicamento continuamente? Tem alguma imunossupressão? Essas são perguntas que são feitas habitualmente, eu sei, mas quero destacar a importância delas aqui nessa investigação. Muitas vezes, o diagnóstico não aparece por um exame sofisticado, mas simplesmente por uma anamnese refeita ou feita de maneira mais cuidadosa, mais minuciosa na segunda ou terceira avaliação. Dito isso, como que a gente vai abordar uma criança com febre de origem indeterminada na atenção primária à saúde? O primeiro passo é repetir novamente a história e o exame físico. Na febre de origem indeterminada, a doença evolui com o passar do tempo e os sinais vão se tornando mais claros. Procure novamente por sinais de alerta que não tenham sido relatados, como perda de peso, sudorese noturna, dor óssea, dor articular, sintomas urinários, dor abdominal, cefaleia, vômitos, alterações respiratórias ou lesões de pele. Devemos repetir, então, o exame físico minuciosamente. Além de fazermos o que a gente já faz habitualmente, vamos dar destaque para a pesquisa de linfonodomegalias, o exame das articulações, a pesquisa de hepatoesplenomegalia, o exame da cavidade oral, tão negligenciada por nós médicos, pesquisando por doenças periodontais e gengivais, o exame da pele, pesquisando petequias, palidez cutânea, avaliação da perda ponderal em si, da dor óssea e alguma ausculta cardíaca bem minuciosa para ver se a gente consegue reconhecer algum sopro cardíaco. Alguns sinais de alerta exigem encaminhamento imediato, como toxemia, prostração, petequias ou púrpura, rigidez de nuca, desconforto respiratório, desidratação, alteração do nível de consciência e sangramentos, por exemplo. Os exames iniciais podem incluir hemograma completo, urina e urocultura e PCR. A depender da disponibilidade e contexto clínico, podemos considerar também a realização de uma radiografia de tórax, de sorologias para HIV, sífilis ou hepatites, de hemoculturas, a função hepática, pesquisa de transaminase, função renal e até o mielograma em caso de sinais de alerta para leucemia ou alterações no primeiro hemograma. Mas atenção, não se trata de pedir tudo para todas as crianças com esse quadro. Mesmo aqui, a investigação deve ser orientada pela história, pelo exame físico, pelo perfil epidemiológico, incluindo a idade e o status vacinal. Outro ponto fundamental aqui é o tratamento empírico com antibiótico de amplo espectro ou antipiréticos de forma exagerada não é recomendado de rotina na febre de origem indeterminada, pois pode mascarar o quadro ou gerar resistência bacteriana. Na APS não precisamos resolver toda a incerteza em uma única consulta, devemos combinar demora permitida com retorno programado.
orientar sinais de alarme e manter um bom canal de comunicação. Revisar exames, reexaminar a criança e reconsiderar as nossas hipóteses diagnósticas. Envolver toda a equipe multiprofissional nesse processo. Realizar matriciamentos, encaminhar quando for necessário, sempre de forma qualificada. Essa é a essência da coordenação do cuidado, um dos atributos mais importantes da atenção primária. A ansiedade tanto da família quanto do profissional pode ser uma grande inimiga. Para encerrar, vamos resumir aqui a abordagem da febre de origem indeterminada em crianças na APS, com algumas ideias centrais. Primeiro, confirme se a febre é realmente prolongada ou se estamos diante de episódios sucessivos de febre. Segundo, repita a anamnese e o exame físico cuidadosamente. Terceiro, considere a idade, o status vacinal e a epidemiologia para sua tomada de decisão. Quarto, lembre-se que a febre não é sinônimo de infecção. Amplie as possibilidades de diagnóstico e estude o caso. Quinto, siga com exames complementares direcionados para testar as principais hipóteses clínicas. Sexto, evite tratamento empírico com antibióticos ou uso exagerado de antitérmicos. Por fim, use os princípios de atenção primária a seu favor. Acesso, vínculo, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado não são conceitos abstratos, são ferramentas da prática clínica. Na criança com febre prolongada, de origem indeterminada, esses princípios podem e devem ajudar a lidar com a incerteza de forma mais segura e resolutiva, sem deixar de lado o componente humano dessa relação. A febre de origem indeterminada pode parecer e é desafiante, sendo um convite para a gente escutar melhor, examinar melhor e pensar com calma. Lembre-se que muitas vezes a pista não aparece no primeiro encontro ou aparece apenas para quem está atento aos sinais. Esperamos que esse podcast tenha contribuído um pouco mais com o teu aprendizado sobre esse tema. Até a próxima. PROAD SUS.